Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Carmen e, por favor, eu gostaria hoje que você contasse a minha história para que todos tomem conhecimento. Eu sou de uma família muito unida, sou unida com os meus filhos. Graças a Deus eu sou uma pessoa que pode se chamar de bem-sucedida. O meu nome é Carmen, mas como você próprio diz, vocês podem me chamar de amiga. O Paulinho, eu tinha uma ligação muito estreita com meu pai e com a minha mãe. Eu hoje tenho 73 anos, 73, mas quando eu tinha menos, eu tinha por volta de 52, lá pelo ido de 2002, eu sofri um duro golpe na vida. Foi quando eu perdi, inicialmente, a minha mãe. Nossa, Paulo, foi um golpe tão difícil. Eu contava meus 52 anos. E foi tão triste o momento de velar a minha mãe. O momento quando eu vi a minha mãe naquele caixão, eu olhei para ela, pensei em tudo que ela tinha vivido. E de repente, nessa hora, começou a me doer a consciência. Mas como assim? Você não foi uma boa filha, Carmen? Eu fui uma filha maravilhosa, Paulinho. Dentro do possível, eu fiz tudo que estava à minha altura. Na medida do possível, eu fiz tudo que estava ao meu alcance como filha. Mas vendo a minha mãe ali, eu comecei a raciocinar sobre os últimos anos vividos por ela. Eu já tinha meus 52. Mamãe, obviamente, ela tinha muito mais do que isso. E eu comecei então a pensar de como havia sido a vida da mamãe até ali. E aí eu pensei o seguinte: sem querer, e por mais que uma família seja unida, a gente começa a evitar a pessoa depois de uma certa idade. Você já reparou isso, Luciano? Você já reparou? A família, quando ela tem uma pessoa idosa em casa, ela vai viajar ou ela vai fazer um passeio, aí de repente alguém diz: e quem fica com a vovó? E quem vai tomar conta da vovó? Alguém diz assim: ah, eu não. Não me põe nessa confusão, eu já estou com a minha mala pronta, eu já quero passear. A vovó não é problema meu. Isso acontece nas melhores famílias, nas famílias mais unidas. Nós temos esse tipo de atitude de ação. Eu pergunto, hoje é sexta-feira, hoje é dia 1º de setembro, começando o mês da primavera. Quanta gente pensou em dar uma saidinha, já que parece que para o sudeste brasileiro, esse final de semana, ainda inverno, 1º de setembro, vai ser aproveitável. Fala-se até em 30 graus de máxima para São Paulo, que não é comum. Rio de Janeiro vai fazer um pouquinho mais, vai dar praia, vai dar passeio, vai dar para viajar. Então eu pergunto para você nessa sexta-feira, quem é que vai ficar com a vovó? Quem? Quem é que vai ficar com o vovô? Eu questionava isso. Quando eu via a minha mãe, Paulinho, eu, Carmen, via minha mãe no caixão, eu questionava. Minha mãe estava morta. Então eu olhava para minha mãe, já sem vida no caixão, e eu pedia perdão por talvez não ter atendido em tudo que a minha mãe quisesse, em termos de lazer. Porque a gente não pode e não precisa ficar perto da pessoa só porque ela tem um probleminha de saúde, porque ela vai necessitar de um remédio na hora certa. Às vezes a pessoa quer sair, Luciano. A pessoa quer fazer um passeio também. Aquela viagem gostosa que a gente faz para aquele hotel. Hoje tem hotel fazenda, né? Uma delícia passear no hotel fazenda. Não é gostoso? Tem esses hotéis 5 estrelas que a gente sai para passear. Há verdadeiros parques aquáticos gostosos de ficar. Mas a avó fica. A avó não vai. A gente não leva. Ô Paulinho, logo em seguida, depois desse golpe sofrido com a perda da minha mãe, 2005, 3 anos depois, faleceu o meu pai. E eu, ao ver o meu pai no caixão,
não tinha melhorado nada. Eu comecei a refletir tudo que eu tinha pensado na época da minha mãe, eu pensei também para o meu pai. Quem é que fica com o vô? Quem é que fica com o vovô? Então eu cheguei à seguinte conclusão diante das mortes de papai e mamãe, que o idoso, ele passa a ser um peso para a família. Se pensa em muita questão para a criança. A criança, tem gente que faz curso para aprender a lidar com criança. Mas eu pergunto, alguém faz curso para aprender a lidar com a pessoa idosa? Alguém tem paciência quando um idoso não entende o que você fala? Você já passou por esse teste, Luciano? A maioria não tem paciência. De falar alguma coisa com o idoso, ele não entendeu. É verdade. Fala, como? Não escutei. Eu não entendi. Tem gente que o mais paciente olha para o idoso e fala assim, deixa para lá. Esse é o mais paciente, deixa para lá. Aí a pessoa fala baixinho para o outro que está do lado, não é que o vô não entende nada que eu falo. Deixa para lá. Não é assim. Nós vivemos num país, e isso é a Carmen falando e não eu, nós vivemos num país em que as pessoas não sabem tratar as idosas. A gente não tem respeito, a gente não tem carinho, a gente fica esperando que o governo faça a sua parte. A gente fica cobrando das autoridades, esperando que o político, que a autoridade política faça a sua parte. E a gente vê o maltrato que tem um aposentado. Quem um dia teve a paciência de observar uma fila, já viu como é que um idoso fica na fila? E tem gente que o mantém da mesma forma como se ele tivesse 20, 30, 40 anos. Ninguém oferece uma passagem especial. Agora é que se tem alguns privilégios, mas nem sempre são atendidos. Tem gente que faz questão de estacionar o carro e pôr o carro na vaga do idoso. E ainda quer dizer que é idoso, quando na verdade não atingiu a idade para ser considerado tal. Eu passei a sofrer, Paulinho. Eu passei a sofrer a partir da morte do papai e da mamãe. Só que aí eu fui entendendo que eu também estava ficando idosa. Depois que morreu o papai, morreu a mamãe, 55 o papai, caminhei para 60 anos, eu falei, eu estou ficando idoso também, idosa também. Eu preciso fazer alguma coisa urgente pelo idoso. Mas o quê? Se eu não tinha dinheiro, eu comecei a pensar em algo em que as pessoas pudessem me ajudar, o voluntariado. Então eu comecei a conclamar no Rio de Janeiro, no meu bairro, no lugar onde eu vivo, as pessoas que pudessem me ajudar. Cantagalo, Realengo, Irajá, eu comecei a chamar até o pessoal da Tijuca. Eu comecei a chamar quem eu pudesse. Eu ia e atravessava a ponte em Niterói e chamava quem eu pudesse. Vem me ajudar, eu preciso atender as pessoas idosas. Eu preciso atender o vovô e a vovó. Algumas pessoas vieram para me ajudar, mas eu não tinha nenhum recurso do ponto de vista financeiro para que eu pudesse comprar um presente para levar para o idoso. Porque muitas vezes o que ajuda não é só a palavra, não é só a presença, mas eu tinha que levar e oferecer alguma coisa para o idoso. Aí um dia, eu até vou mostrar a imagem para vocês, um dia eu fui num casamento. Cheguei lá no casamento, entrei, olha a igreja, olha a beleza dessa igreja, Luciano. Eu entrei na igreja, ela estava assim toda enfeitada de flores. Falei, caramba, meu Deus do céu, quanto que esse casal gastou de flores aqui nessa igreja? Sei lá, falaram um rio de dinheiro, eu tenho até vergonha de dizer quanto era. Aí eu fui na festa, primeiro na igreja, depois eu fui na festa desse casamento. E quando eu entrei assim no salão de festa, meu Deus, os arranjos, olha as flores, eu já nem me importei mais com os pratos, eu não quero saber se tem bobó de camarão, eu fiquei boba com as flores que estavam presentes no salão de festa. Meu Deus do céu, quanto se gastou, eu não estou falando de comida nem bebida, quanto se gastou só com flores e me disseram um valor
que eu prefiro não dizer, porque é difícil até de acreditar. Mas aí eu perguntei lá na igreja, eu perguntei lá na festa de casamento que eu estava, e depois que tudo acabar, depois que acabar a festa de casamento, acabou já a cerimônia na igreja, acabou a festa, e o que vocês vão fazer com as flores? E ninguém sabia me responder, até que uma pessoa mais corajosa falou assim: Carmen, vem cá. Vai tudo pro lixo, Carmen. Como é que é? Vai tudo pro lixo. Então eu juntei os meus pensamentos, como você gosta de falar, Paulinho, eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu queria levar algum presente para os idosos. Eu queria fazer um carinho nos idosos. Então eu bolei. Falei, eu vou pedir as flores do casamento que já foi celebrado, da festa que já aconteceu. Já que vão jogar as flores fora, eu vou pedir as flores para que eu possa montar buquê e oferecer esse buquê com essas flores lindas para as pessoas idosas. Eu vou ao encontro delas. Onde? Nos asilos, onde elas estão. Caramba! Pois não é que me apoiaram nessa ideia e vieram mais voluntários comigo? Então agora a gente não podia saber onde tinha uma festa de casamento. Que lá chegava a Carmen com a sua turma, eu e a minha turma. A gente ia pedir para a noiva, para o noivo, padrinho, madrinha, o pai da noiva, a mãe da noiva, a cunhada, quem é que fosse. Nós queremos as flores depois da festa. Vocês nos arrumam? E por quê? Porque nós vamos fazer buquê com as flores e vamos oferecer para as pessoas idosas. E algumas pessoas até se emocionaram em saber da ideia. E foi assim que eu comecei a viver uma das maiores emoções da minha vida, eu, Carmen. Quando nós começamos a entregar os buquês de flores para os idosos e os voluntários começaram a me acompanhar. Eu tenho até fotografias desses buquês que nós preparamos e da forma como nós entregamos e levamos. Aí é uma das imagens, quando eu me reúno com a minha turma para poder levar essas flores até as pessoas idosas. Eu colhi tantas histórias. É impressionante como é que reage o idoso ou a idosa. Tem gente que diz assim, até pela revolta que está, eu não quero flor. Tudo bem, vó, não quer flor, mas a senhora aceita um abraço? Um abraço eu aceito. Aí você vai e abraça, daí a pouquinho a idosa te olha e fala, e aquela flor que você falou? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não estão habituadas mais com o carinho. E quando a gente desacostuma do carinho, a gente também quer tratar as pessoas com aspereza. Foi isso que eu compreendi. Certa vez eu estive numa casa para idosos e havia lá uma senhora que a gente via que não era verdade o que ela estava falando. Ela me recebeu com aquele buquê de rosas e ela disse assim para mim, eu sou francesa. A minha casa de verdade fica em Paris. Eu sou uma pessoa chique. Eu sou de uma família muito abastada. Eu tenho filhos, eles moram em Paris. Eu tenho netos, eles moram em Paris. E é por isso que eles não podem vir aqui ao Rio de Janeiro me ver. Porque eles estão em Paris. Eu estou habituada com os perfumes franceses, com as mais lindas rosas francesas. Mas eu vou aceitar esse buquê que você está me entregando. Aí a pessoa recebe o buquê que nós levamos, ela cheira as rosas e ela diz assim, pois é, a minha família está tão longe em Paris, mas essa flor está tão pertinho de mim, que hoje eu vou aceitar com alegria. E a gente aprende a ouvir essa pessoa idosa. Numa ocasião, e essa é a segunda história que mais me marcou, eu me lembro que eu fui entregar flores para uma senhora, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu achei que ela estivesse se lembrando dos filhos, talvez estivesse, mas a razão das lágrimas naquela hora não era exatamente essa, a razão não era essa.
A razão era outra, ela disse assim para mim: eu nunca recebi flores. Como é que é? Eu nunca recebi flores. Eu tinha um marido que era áspero, eu tinha um marido que era violento, um marido que, do ponto de vista emocional, abusava de mim e do ponto de vista físico também me agredia. Eu nunca recebi flores, eu só recebia os espinhos. Essa é a primeira vez que eu recebo flores. Aquilo me tocou tão profundamente o coração, que eu entreguei as rosas para ela, chorando, e alguém gritou assim no meu ouvido: tira ela para dançar, que ela gosta de dançar. E aí, como nós tínhamos levado a música, eu pedi a alguém que entrasse com a música. E aí eu pude dançar uma valsa com aquela mulher que chorava. E depois ela se empolgou tanto na dança que ela foi até o chão, dançava até o chão. Ela nunca tinha recebido flores na vida. Foi a primeira vez e das minhas mãos. Isso tudo é a minha história. Está vendo? Essa é a minha turma, Paulinho. Eu não estou fazendo justiça mostrando todo mundo que trabalha comigo nessa minha ideia. Essa ideia que nasceu da própria carência, porque eu também fiquei idosa. Eu estou agora com 73 anos. Essa é a minha idade. Mas se tem uma coisa que me comove, é quando a gente acaba de entregar uma flor e ouve de uma idosa o que essa senhora idosa gravou e manda para você. A emoção dela recebendo as flores. Coloque o vídeo da senhora idosa, por favor, no ar. Agradecia a vocês, ouvi falar através da Luciana e da Luísa e achei a iniciativa belíssima, principalmente para a gente que está aqui, né, assim, abandonados, mas acolhidos por eles com muito carinho. Eu só tenho que agradecer a eles e a vocês pela lembrança de ter trazido para a gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe a nós todos. Obrigada, E estou generosa, principalmente, né? Pela iniciativa. Tá? Obrigado. Obrigada a vocês. Muito Essa senhora ficou tão emocionada e nós também nos emocionamos tanto com a emoção dela. Ô Paulinho, hoje eu estou aproveitando esse espaço do teu programa para contar uma história diferente. Não há tragédia nessa história, ou melhor, tem. Tem sim. Tem a tragédia da própria realidade da vida. Mas, aproveitando-me dessa tragédia, eu quero, através dela, fazer um apelo, através dessa audiência imensa. Esse programa chega a muitos rincões, esse programa chega a muitos corações. Eu quero fazer um apelo para você. Por coincidência, hoje é sexta-feira. Se você puder, não saia hoje. Se você puder, fica com a vovó de bom grado. Se você quiser e puder, dá um abraço na tua avó. Não ensaia para isso. Esse abraço pode ser agora. Esse abraço que eu estou dando aqui, ó, que seja extensivo a todas as vovós. Neste momento eu peço licença, Carmen, para que eu volte a ser aqui o Paulinho. Eu estou abraçando a minha mãe, a dona Angelita, uma idosa de 93 anos, ela faz em dezembro, 93 anos. Eu estou abraçando a todas as pessoas idosas que eu conheço, a senhora que está me assistindo. E estou sugerindo a você que aproveite essa ideia para dar esse abraço gostoso. Aproveite esse fim de semana e ainda que você tenha entabulado a viagem de ir à praia, de ir ao sítio, de ir à chácara, convida a avó. Não deixa a avó sozinha. Convida a avó. Leva a avó com você. Tá, mas vai ser só esse fim de semana. Tudo bem. Apenas esse fim de semana. Faça isso por ela. E depois não se surpreenda que, tendo feito isso uma vez, você queira fazer tantas outras vezes.
ao final de tudo, nós trouxemos alguém que gravou a própria Carmen. Eu estou contando a história dessa carioca, lá do Rio de Janeiro, mas você vai conhecer a própria Carmen. Traga o vídeo dessa brasileira de 73 anos que hoje luta por essa causa justíssima, o carinho e o amor pela pessoa idosa. Fala, dona Carmen! Do projeto, tá? Ela está fazendo os buquês, tentando, né? Porque não sei se vocês estão percebendo como é que tá o bracinho, tá? Mas ela tá conseguindo realizar, tá? Do jeito dela, mas tá indo. Só Deus sabe. Quando a gente se diverte muito aqui, né? Demais. Eu fazendo buquê tá com o punho e o cotovelo machucado, supercílio arrebentado e tá fazendo... Aí, ó, já acabou já. Sem graça, já acabei. Só Deus sabe, foi o que ela disse. Estava com o cotovelo machucado, o braço fraturado ou contundido, mas estava fazendo os buquês. Quer dizer, ela estava fazendo a parte dela, né, Luciano? Com certeza, e disposta e alegre, né, Paulo? Alegre. De né? bem com a vida. Você gostou da história? Adorei. Que exemplo Exemplo. de uma pessoa que se preocupa com o outro e se preocupar com a pessoa idosa. Você é um camarada que, através do produto Pilomed, agora não tem nenhuma propaganda em que eu vou falar. Isso eu estou dizendo é um testemunho meu. Através da sua marca Pilomed, você tem servido demais as pessoas idosas. Você tem facilitado muito a vida dos aposentados. Você tem ajudado o idoso a experimentar um produto de alta tecnologia. Você também está fazendo a tua parte. Exatamente, esse é o nosso propósito, né? Tua função social, né? Exato. A Pilomed ela tem o propósito de transformar a vida das pessoas, de dar um bem-estar melhor, de dormir melhor, de acordar melhor, de ter um conforto melhor, mas aonde? Dormindo. Dormindo no móvel mais importante de uma casa, para quê? Para você poder sair com o netinho, para você ir para uma festa, para você fazer receber o buquê de flores, receber o buquê com de sorriso. flores, exato. Fazer o que não fazia antes, vai poder fazer. É isso. Gente, por favor, não confunda. Isso dito por mim aqui agora é testemunho porque eu acompanho o que o Luciano faz pelo idoso. E eu contei, dona Carmen, sua história hoje. Mas eu quero contar a sua e de casa. Ó, vai aparecer no televisor agora um e-mail. Olha lá, Luciano. Como é que é? Você consegue ler? Paulinho Boa Pessoa História@gmail.com. Você está bem de vista. Tô bem. É sinal de que ele ainda não é da terceira idade. Paulinho Boa Pessoa História@gmail.com. Mande a sua carta, que nós temos o prazer e a honra de contá-la aqui, né, Luciano? Com o maior prazer. Pode ter certeza que será uma honra e uma felicidade muito grande. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um.